Olá, meus queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma super videoaula. Você que está seguindo aí o nosso Quimicando, toda semana uma videoaula diferente para você. Hoje estaremos falando sobre mais um assunto muito bacana relacionado com a fisicoquímica. Estaremos falando sobre o produto de solubilidade, que é mais uma constante de equilíbrio e que agora refere-se aos equilíbrios heterogêneos. Quando você adiciona um soluto em água, ele vai se dissolver, mas até que ponto? Quando nós temos aí solutos pouco solúveis, é possível determinar uma constante indicando o quanto ele vai ser ou não solúvel. Este vai ser o produto de solubilidade de um determinado soluto em solução aquosa. Este é o nosso assunto de hoje, um assunto muito bacana que você vai curtir aqui na nossa super videoaula. Mas e aí, já fez a sua inscrição no nosso canal Quimicando com Kaká? Como assim ainda não? Pois faça a sua inscrição e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir pelo Instagram, aqui ó, no @quimicando.com.kaká, o nosso Instagram. Pois é, preparados? Pois então vamos lá falar sobre produto de solubilidade. Galera, pois é, né? Estava usando esse óculos aqui agora há pouco e olha só, né? Fica parecendo um ET, não fica? Tá aí então. Quando eu vou dar aula com esse óculos, os alunos ficam assim, né? Nossa, será que é um cara de outro planeta que está chegando? Não, é o Kaká mesmo. O Kaká é meio de outro planeta, vocês sabem disso. Vocês que já acompanham as videoaulas sabem que a gente está aí nessa pegada, né? Mas enfim. Vamos falar sério agora, vamos falar sobre coeficiente de solubilidade, sobre KPS, né? Coeficiente de solubilidade, na realidade, é a quantidade máxima de soluto que você consegue dissolver numa determinada temperatura em uma certa quantidade de água. Esse é o coeficiente de solubilidade, um conceito muito prático e muito interessante que nós conhecemos no começo da fisicoquímica. Coeficiente de solubilidade, definição de solução saturada, solução insaturada e solução supersaturada. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o chamado produto de solubilidade. Vamos entender que quando nós dissolvemos um determinado soluto que está no estado sólido em água, o que acontece? Ele vai se separar em íons. E quando ele sofre essa separação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma parte que está totalmente dissolvida, né? Ou seja, os íons, né? As partículas que se separaram, e uma parte que continua sólida, como o corpo de fundo. O corpo de fundo será aquela parte que não se dissolveu, que vai ficar no fundo do frasco. Na realidade, aquela parte que está no fundo do frasco, ela permanece constante. Ela é sólida e ela permanece constante. Por quê? À medida que uma partícula daquela se dissocia para cair na solução como íon, outros dois íons se juntam para formar novamente a parte sólida, estabelecendo assim um equilíbrio dinâmico, como eu vou mostrar para vocês. A esse equilíbrio nós chamamos então de equilíbrio heterogêneo, porque nós temos na realidade uma parte que está em solução aquosa e outra que está no estado sólido, beleza? Vamos conhecer esse equilíbrio de uma maneira bem bacana aqui. Vem comigo, ó. Equilíbrios heterogêneos, produto de solubilidade. Como eu falei, eu pego um soluto AB, adiciono na água. Na hora que eu adicionar esse soluto, nós vamos promover a formação de íons, A+, B-, A+, B-, que estão em solução aquosa, ok? Aqui no fundo, o que nós podemos perceber? Nós temos o que nós chamamos de corpo de fundo, corpo de chão, que é
a parte de AB que não conseguiu se dissolver. Vamos imaginar aqui um soluto que tenha baixa solubilidade. Então esse AB ele não conseguiu simplesmente estar se dissolvendo na água completamente. Tá? Desta forma, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma parte que está ainda no estado sólido e uma parte que está em solução aquosa. Aí vai acontecer o seguinte, parte deste soluto vai acabar se dissolvendo, mas ao mesmo tempo que isso acontecer, esses íons que já estão dissolvidos vão se precipitar. Então nós vamos ter aqui uma velocidade de dissolução, tá? Ou seja, a velocidade de dissolução que nós representamos aqui, onde o soluto não dissociado cai na solução, se dissociando. E uma velocidade de precipitação, onde os íons vão se juntar, precipitando-se na forma do soluto sólido não precipitando, não dissociado. Beleza? Tá claro aí, galera? Então nós vamos ter uma velocidade de solução e uma velocidade de precipitação. Quando essa velocidade de dissolução iguala-se à velocidade de precipitação, nós temos aí estabelecido um equilíbrio dinâmico. Agora veja só, toda constante, todo equilíbrio depende do quê? Depende da temperatura. Então isso é válido para determinada temperatura, ok? Então em cada temperatura nós vamos ter um equilíbrio diferente, nós vamos ter uma constante então diferente. Agora veja bem, partindo do princípio que isso daqui é um equilíbrio dinâmico, nós vamos ter o quê? A possibilidade de escrever e chegar ao valor de uma constante. Então olha aí, KPS é igual à concentração de A+, multiplicado pela concentração de B- sobre a concentração de AB. No entanto, AB mantém-se praticamente constante aqui, como nós podemos perceber. Então, como o AB mantém-se praticamente constante, como nós podemos perceber, ele não entra. Lembra que reagentes no estado sólido ou líquido puro não entra na expressão da constante? Por quê? Porque ele mantém um valor praticamente constante. Então, ele não vai entrar e nós vamos ter essa expressão aqui. Essa expressão será chamada de produto de solubilidade, que vai ser o resultado das solubilidades de cada um dos íons presentes aqui. Veja, nós só dizemos que uma determinada substância solubilizou-se, né? Quando ela conseguir produzir os íons, eles se separarem então e ficarem ali dispersos, formando uma solução, que é um sistema homogêneo, ok? Uma coisa interessante aqui, o valor de KPS é constante, como eu falei, para determinado soluto numa dada temperatura. Então ele vai alterar-se de acordo com a temperatura. Vamos a alguns exemplos. O sulfeto de ferro 2, por exemplo. Tudo isso aqui, ó, nós vamos falar 25 graus Celsius, tá? Vou colocar aqui, ó, para a gente não esquecer. Tudo que está sendo colocado aqui é a 25 graus. Se nós alterarmos esse valor, nós teremos outros valores para essas constantes. Então, olha só, o sulfeto de ferro 2 entra em equilíbrio formando Fe2+, S2-. Veja, velocidade de dissolução, velocidade de precipitação. Igualou-se, entrou em equilíbrio. O que vai ser o meu KPS? Concentração de Fe2+, vezes a concentração de S2-. O valor disso, dentro da literatura, é de 5 vezes 10 a menos 8. Ou seja, esse valor aqui é um valor constante na temperatura de 25 graus Celsius. Ok? Olha esse outro exemplo. Ca3PO4 nós temos 3Ca2+, 2PO4 ok? Quando a velocidade de dissolução iguala-se à velocidade de precipitação, nós teremos Ca2+ elevado ao cubo, olha só como a gente escreve a constante, lembra que nós colocamos como expoente o coeficiente da equação química? Pois é, então olha aí, Ca2+ elevado a 3, PO4 3- elevado a 2, que é aqui o valor do coeficiente na equação química, na equação iônica que eu escrevi aqui.
O valor a 25 graus Celsius para essa constante, para esse KPS, é de 2 vezes 10 a menos 29. Perceberam? Então, esse valor aqui é o nosso KPS, a nossa constante, né? Nosso produto de solubilidade, que vai valer para a temperatura de 25 graus Celsius. Dependendo do sal, se eu aumento a temperatura, eu aumento o valor da constante. Dependendo da característica, né? Porque tem sais que eu aumento, tem sais que eu diminuo o valor dessa constante, dependendo do tipo de solução. Se for uma dissolução favorecida pelo aumento de temperatura, tá? A gente vai ter mais íons formados. Então você aumenta a temperatura, você forma mais íons. Então você tem aí uma dissolução endotérmica. Ao formar mais íons, é claro que o valor do KPS será maior. Se você tiver uma dissolução exotérmica, quando você aumenta a temperatura, você desfavorece ela. Então você forma menos íons. Formando menos íons, nós teremos um valor menor do KPS aqui. Ok? Belezinha? Tá entendido até aí, galera? Beleza? Bora então? Vamos falar então agora sobre a aplicabilidade disso. Vamos aplicar em alguns exemplos típicos dos vestibulares para você entender bem do que eu estou falando, ok? Vamos lá! Aplicações do produto de solubilidade para você. Vem comigo! Uou! Olha aí, galera! Bacana das videoaulas é justamente isso, né? Você desaparece por alguns segundos e aparece com uma lousa totalmente diferente, né? Ah, se fosse assim no cotidiano, né? Se fosse assim no dia a dia da sala de aula, né? O professor fez assim com a mão, parece uma lousa toda escrita. Já pensou? Isso é possível? Claro que é. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer isso até dentro da sala de aula. Mas olha só, vamos a algumas aplicações bem bacanas, principalmente em exercícios direcionados, né, de KPS. Nós podemos determinar o valor do KPS a partir do momento que nós saibamos a solubilidade em determinadas condições de temperatura daquele soluto. Vem comigo para a gente entender isso. Olha um exemplo bem bacana. A solubilidade do hidróxido de ferro 3, FeOH3, em certa temperatura é de 10 elevado a menos 7 mol por litro. Calcule o seu KPS. Muito bem. Primeiramente, FeOH3 vai entrar em equilíbrio, né? Olha aí, velocidade de dissolução, velocidade de precipitação, formando Fe3+, 3OH-, beleza? Muito bem. Ele está contando para mim que a solubilidade do FeOH3 nessas condições é 10 elevado a menos 7 mol por litro. Ou seja, se eu colocar qualquer quantidade ali, eu consigo dissolver naquela temperatura apenas 10 elevado a menos 7. Então, olha aí, eu vou solubilizar 10 elevado a menos 7 mol por litro. O que seria essa solubilização? Seria a formação destes íons aqui, ó. Fe3+, 3OH-, certo? O restante vai se depositar lá embaixo como corpo de fundo. Então, ó, para cada 1 mol desse, eu terei a formação de 1 mol de Fe3+, e 3 mols de OH-. Então, se eu consigo solubilizar no máximo 10 a menos 7, olha lá, 1 para 1, 10 a menos 7 para 10 a menos 7 mol por litro. Aqui, 1 para 3, ou seja, 10 elevado a menos 7 para 3 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Cheguei a estes valores, basta agora eu substituí-los na minha expressão do KPS, que vai ser Fe3+, elevado a 1, OH menos elevado à terceira. Essa é a expressão do KPS. Então, substituindo os valores, nós teremos 10 a menos 7 aqui e 3 vezes 10 a menos 7 aqui. Basta agora fazer o cálculo, né? 3 elevado à terceira vai dar 27. Olha aí, 27. 10 elevado a menos 7, então vezes 10 elevado a menos 7, vezes 10 elevado a menos 7 elevado à terceira, quanto vai dar, gente?
7, 14, 21, não é isso? Então será 10 elevado a menos 21. Então nós teremos aqui 2,7, tá? Vezes 10 elevado a menos 27. Olha aí. Olha que bacana. Porque a professora, não entendi bem essa passagem matemática, dá uma explicação melhor para mim aí. Vou explicar aqui embaixo, olha só. Se nós tivermos então 27 vezes 10, ó, observa a base, soma os expoentes. 10 a menos 28. Aqui, 2,7 vezes 10, seria 27, né? Então, 2,7 vezes 10, 10 vezes 10 a menos 28, 10 a menos 27. Então, está aqui a resposta para este exercício. Ok? Então, eu acabo de achar o KPS para este exercício aqui, que será 2,7 vezes 10 elevado a menos 27. Beleza? Então, a partir da solubilidade do FeOH3, eu descobri o seu KPS. Por outro lado, será que eu posso descobrir a solubilidade a partir do KPS? Posso. Se ele me der o KPS, eu consigo descobrir a solubilidade. Veja como. O KPS do MgOH2 é 3,2 vezes 10 a menos 11 a 25 graus Celsius. Calcule a solubilidade dessa base na mesma temperatura. O que vai ser a solubilidade dela? Vai ser X. X mol por litro. Tá? X mol por litro, ou seja, a quantidade que solubiliza. Quando você joga ela em água, a quantidade que forma os íons lá é X. Eu não sei qual é o valor, eu vou descobrir. Eu tenho que descobrir o valor de X. Perceba que para cada um desse, nós formamos aqui um desse e dois desse. Então aqui nós teríamos X e aqui 2X. Sabendo que a expressão do KPS é Mg2 multiplicado por OH menos elevado a 2, lembram lá da expressão do KPS? Pois é, basta substituir agora. Olha aí, 3,2 vezes 10 a menos 11 será igual a X vezes 2x elevado ao quadrado. Ok? Olha lá, 2x elevado ao quadrado. Então o que nós teremos aqui? 3,2 vezes 10 a menos 11 é igual. Ó, vou mudar de cor aqui para ficar bem bacana, tá ok? Aqui nós vamos ter 4x ao quadrado vezes x, 4x ao cubo. Se eu pegar e passar o 4 para cá, 3,2, olha aí, 3,2 dividido por 4 vai dar 0,8 vezes 10 a menos 11 igual a x ao cubo, ok? Vamos fazer o seguinte, ó, agora, colocando aqui para a gente terminar o cálculo. X ao cubo será igual a 0,8. Vai dar 8 vezes 10 a menos 1. Então, 8 vezes 10. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 11. 10 a menos 12. Tá vendo, galera? Olha onde nós chegamos aí. O que nós temos então como valor de x? O valor de x será igual a raiz cúbica de 8 vezes 10 a menos 12. Quanto será esse valor? Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Olha aí. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 12, basta dividir o 12 por 3 quando você está na raiz, quando ele é expoente, né? Então você vai pegar esse númerozinho aqui, vai jogar aqui embaixo, 12 dividido por 3, vai dar 4. 2 vezes 10 a menos 4. Essa vai ser então a solubilidade deste
desta base, dessa substância aqui, do MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, que está presente no famoso, olha ali, leite de magnésia, né? O leite de magnésia nada mais é do que o hidróxido de magnésio, beleza? Então, olha só, esse hidróxido de magnésio ele tem essa solubilidade, 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Significa que se você colocar uma quantidade em água, o máximo que vai se solubilizar, que vai fazer essa separação aqui, é 2 vezes 10 a menos 4 mol. Beleza, galera? Beleza? Vamos entender agora, para finalizar essa nossa videoaula antes dos exercícios, vamos entender a relação que isso tem, o KPS, né, com soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. Vem comigo! Uou! Pois é, galera, vamos então agora entender como nós podemos usar o KPS para determinar se uma solução preparada no laboratório é insaturada, saturada ou supersaturada. Apenas lembrando que as soluções supersaturadas, elas fatalmente vão se transformar em soluções saturadas com corpo de fundo. Porque, vamos nos lembrar, elas são soluções instáveis, soluções que excederam o coeficiente de solubilidade. Lembrando que o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de solutos que você consegue dissolver em uma determinada quantidade de água. A partir do momento em que nós conseguimos, em condições muito especiais, exceder esse coeficiente, exceder esse limite, nós temos uma solução instável que, sob qualquer agitação, acaba produzindo uma precipitação do excedente, formando então uma solução saturada com corpo de fundo. Você não se lembra como é que a gente produz essa solução supersaturada? Bom, a gente aquece a água, colocando sal até o limite que a gente quer. Depois nós deixamos ele esfriar lentamente. Quando chegar a temperatura que nós queremos, nós teremos uma solução em que aquele excedente numa temperatura maior, que foi dissolvido numa temperatura maior, continua dissolvido. Só que, como eu disse, é uma solução muito instável. Se você bater no frasco ou provocar qualquer agitação, ou colocar um pequeno cristalzinho daquele sal, que é chamado de germe de cristalização, naquela solução, imediatamente o excedente se precipita. Essa é uma solução supersaturada, que é a forma de nós produzirmos essa solução. Mas vamos ver então como é que nós conseguimos, observando o KPS, descobrir se a solução que nós preparamos é saturada, supersaturada ou insaturada. Beleza? Vamos lá. Então olha aí, para a gente saber se uma solução será insaturada, saturada ou supersaturada, vamos conhecer o KPS dela. Imagine um sal AB a 25 graus Celsius, que se dissocia desta forma. Nós temos aqui o KPS, que vai ser a concentração de A+, vezes a concentração de B-, que é igual a 10 a menos 10. Então eu já sei que o KPS para esse equilíbrio, né, para essa solução aí, será de 10 a menos 10. Logo, é possível eu prever que a solubilidade do AB é 10 a menos 5. Por quê? Para esse valor aqui ser 10 a menos 10, nós temos que ter aqui 10 a menos 5 e aqui 10 a menos 5 também. Certo? Então, para que este valor seja 10 a menos 10, aqui tem que ser 10 a menos 5 e aqui tem que ser 10 a menos 5. Muito bem. Partindo disso, vamos imaginar que eu vou preparar uma solução lá em laboratório. Aí eu faço o seguinte, no primeiro caso, ao invés de dissolver lá uma quantidade com excedente, eu dissolvo só um pouquinho, tá? Dissolvo só um pouquinho. Esse pouquinho que eu dissolvi foi, por exemplo, de 10 a menos, vamos imaginar aqui, 10 a menos 7, tá? Que é um valor bem inferior ao 10 a menos 5, que seria o meu limite, beleza? Para cada um, 1 e 1. Então eu vou ter aqui 10 a menos 7 e aqui 10 a menos 7. Fazendo o produto iônico aqui, o que eu vou ter? 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 14.
Isso significa que eu poderia ter dissolvido até 10 a menos 5, mas eu dissolvi apenas 10 a menos 7. Desta forma, eu percebo que o meu produto de solubilidade aqui é menor que o valor do KPS. Oh, esqueci de colocar o S aqui. Do KPS que está aqui, que eu já tinha determinado anteriormente. Então, se este valor é menor, o que nós temos? Isso vai indicar que a quantidade dissolvida, a quantidade de íons formados é inferior ao limite que poderia ter sido atingido. Então, nós vamos ter aqui uma solução insaturada. Olha aí, insaturada, beleza? Vamos imaginar agora que eu pegue e dissolva exatamente 10 elevado a menos 5. Então aqui eu vou produzir 10 a menos 5 e aqui 10 a menos 5 também. Percebam que aqui eu atingi o limite, não é? Eu atingi o limite. Então o produto iônico aqui será 10 a menos 10. Ou seja, ele vai ser exatamente igual ao valor da minha constante. Essa constante ela vai ser admitida no momento que ocorre o equilíbrio dinâmico. Então, ocorreu o equilíbrio, nós temos lá o produto de solubilidade 10 a menos 10 naquela temperatura. Isso é fixo, tá ok? Para aquela temperatura. Agora, nós podemos variar as concentrações, como você percebeu. Nós podemos colocar 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. Só que aí o que acontece? Nós vamos ter que comparar o valor obtido com o valor do KPS que eu já tinha determinado anteriormente. Então aqui, por exemplo, olha só, que o valor do KPS e o valor do produto iônico aqui é igual. Ou seja, aqui nós temos uma solução que atingiu o seu limite máximo de solubilidade. Nós temos aqui então uma solução saturada, ok? Agora vamos imaginar que naquelas condições especiais que eu falei a gente consiga dissolver a mais. Olha só o que vai acontecer. Por exemplo, dissolvo aqui 10 a menos 4. Consegui dissolver 10 a menos 4. A solubilidade aqui dele foi 10 a menos 4. Consegui manter 10 a menos 4 e 10 a menos 4. O produto de solubilidade aqui será 10 a menos 8. Perceba que esse valor é maior que 10 a menos 10. Então, ó, valor maior. Então, neste momento, eu tenho uma solução supersaturada. Ó, supersaturada. Saturada. Que vai se tornar, repito, uma solução saturada com corpo de fundo. Então, olha aí, para a gente não esquecer mais. Se o produto iônico for menor que o KPS, solução insaturada. Se o produto iônico for igual ao KPS, solução saturada. Se o produto iônico for maior que o KPS naquele instante, nós teremos uma solução supersaturada que vai se tornar uma solução saturada com corpo de fundo. Veja, parte dela vai precipitar, aí essa concentração aqui vai para 10 a menos 5, vai cair para 10 a menos 5 e aí vai se igualar, nós teremos uma solução saturada com corpo de fundo. Ok? Beleza, galera? Entenderam certinho o conceito aí? Bora lá então, vamos fazer exercício? Vamos com o primeiro exercício, vamos fazer 2 exercicinhos aí para você entender bem. Vamos com o primeiro exercício, põe na tela para mim. Cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins, são formações sólidas contendo várias espécies químicas, entre elas o fosfato de cálcio, que se acumula nos rins, causando enfermidades. Assinale a alternativa que contém a concentração dos íons Ca2+, em uma solução aquosa saturada de fosfato de cálcio. Dado: considere que a temperatura seja constante e o produto de solubilidade, KPS, do fosfato de cálcio em água seja 1,08 vezes 10 a menos 33. Alternativa A, 3 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Alternativa B,
1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Alternativa C, 2 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E alternativa D, 27 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Muito bem, galera, vem comigo que nós vamos resolver esse exercício. Eu já coloquei-o aqui parcialmente e vou explicando passo a passo para vocês. Bom, o que nós queremos aqui é descobrir a concentração de Ca2+, nesta solução, ok? Então observa só. A quantidade que vai se solubilizar aqui, a quantidade que se dissolve efetivamente, né? X, 3x, 2x. Por quê? A proporção aqui é de 1 para 3 para 2. Nós sabemos que o KPS aqui será concentração de Ca2+, elevado à terceira, PO4 elevado ao quadrado. Então, substituindo aqui os valores, observa só, nós teremos 1,08 vezes 10 a menos 33, que é o valor do KPS nessa temperatura, 3x elevado ao cubo, 2x elevado ao quadrado. Muito bem. Eu estou querendo descobrir, lembra bem, que é esse valorzinho aqui, essa concentração, essa quantidade que eu vou ter. 1,08 vezes 10 a menos 33 é igual a 3 elevado a 3, 27, x ao cubo, vezes 2 elevado a 2, 4, x ao quadrado. Teremos então 1,8 vezes 10 a menos 33, que é igual a 108 vezes x elevado à quinta. Passando o 108 para cá e extraindo a raiz quinta aqui, nós teremos o valor 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro para x. Lembrando que a concentração de Ca2+ é 3x. Então, 3 vezes 1 vezes 10 a menos 7, 3 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Confira aí no exercício. A resposta é letra A. Tá aí para você. Bora com mais um exercício, galera. Vamos lá então. Estalactites e estalagmites se desenvolvem em cavernas constituídas por carbonato de cálcio, CaCO3, que é pouco solúvel em água. Estas formações ocorrem quando a água da chuva, ao percorrer as rochas, dissolve parte delas, formando bicarbonato de cálcio. Uma fração deste bicarbonato de cálcio converte-se novamente em carbonato de cálcio, originando as estalactites e estalagmites. Considerando a situação exemplificada acima, dado KPS 4,9 vezes 10 a menos 9 a 25 graus Celsius. Letra A. Qual a solubilidade em água do CaCO3 em gramas por litro? B. Qual o efeito sobre a solubilidade do CaCO3 quando se adiciona Na2CO3? Por quê? Muito bem, galera, vamos então à resolução desse exercício, que, como você vai perceber, é muito simples. Aqui nós temos o CaCO3 estabelecendo com o Ca2+ e CO3 2- o equilíbrio, onde a velocidade de dissolução é igual à velocidade de precipitação. Muito bem, nós temos aqui uma quantidade que vai se dissolver, X, produzindo X. Eu não sei qual é esta quantidade, eu sei apenas o valor do KPS, que é 4,9 vezes 10 a menos 9. Desta forma, o KPS vai ser igual a X elevado a 1 vezes X elevado a 1, ou seja, X ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de 4,9 vezes 10 a menos 9, nós teremos como resultado 7 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Nós sabemos que 1 mol de CaCO3 pesa 100 gramas. Essa é a massa molar do CaCO3. Desta forma, 1 mol de CaCO3, 100 gramas. 7 vezes 10 a menos 5 mol por litro, X. Então nós teremos aqui 7 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Essa vai ser a concentração pedida no exercício aí em gramas por litro, beleza? Veja que no segundo item, que ele pergunta para a gente aí, é o seguinte:
Qual o efeito sobre a solubilidade do CaCO3 quando se adiciona Na2CO3? Bom, galera, o que vai acontecer aqui é o seguinte: quando eu adicionar Na2CO3, olha o que vai acontecer. O Na2CO3 acabará produzindo 2Na aqui e CO3 2-, ok? Desta forma, haverá um efeito do íon comum aqui. Com o aumento na concentração do CO3, haverá um deslocamento de equilíbrio para cá, diminuindo a solubilidade do carbonato de cálcio. Então, este será o efeito provocado quando adicionarmos o carbonato de sódio a esta solução. Então, resposta: adicionando Na2CO3, haverá aumento na concentração do CO3 2- e diminuição na solubilidade do CaCO3, ok? Valeu, galera! Muito obrigado a você que esteve mais uma vez conosco aqui no canal Quimicando com Kaká em mais uma super videoaula. Muito obrigado a você, meu querido, a você, minha querida, e espero que estejam conosco novamente na próxima semana, quando teremos mais uma super videoaula para você aqui no nosso canal Quimicando com Kaká.